Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai querido e amado, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus assistam a todos nós nesse momento quando queremos meditar na palavra do Senhor. Assim como cada um está, nós reclinamos a nossa cabeça e falamos com Deus em oração. Onipotente e misericordioso Deus, querido Pai Celestial, nós queremos te agradecer imensamente nesta noite pelo sacrifício do teu Filho Jesus, que deu a vida por nós, tornando-se o nosso Salvador. Nós te louvamos e bendizemos, ó Pai, pela vida eterna que em Cristo Jesus nós ganhamos. Pedimos que agora tu nos assistas nesse momento quando queremos refletir na tua palavra. Envia teu Espírito Santo para que ele guie os nossos corações e as nossas mentes. Por amor de Jesus, ouve a nossa oração. Amém. Queridos irmãos, para esta noite de Sexta-feira Santa, o culto da Paixão, eu escolhi um texto bíblico para a nossa reflexão, um texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, que diz assim: Hebreus capítulo 4, versículo 14: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da sua graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É aqui a leitura bíblica que serve de meditação para a reflexão desta noite. Em nome de Cristo Jesus, o autor da nossa salvação eterna. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs do Salvador Jesus Cristo, também estimados visitantes que se encontram em nosso meio, pregar na Sexta-feira Santa é um desafio para qualquer pregador. O desafio da Sexta-feira Santa é justamente não pregar qualquer coisa, mas pregar aquilo que precisa ser dito, o Evangelho. Naturalmente, esse dia de Sexta-feira Santa, ele possui um clima acentuadamente penitencial, o ambiente mais sombrio que é próprio do dia. As próprias cores litúrgicas, que são o roxo e o preto, lembrando o luto e a morte, nos dão essa ideia de um clima mais penitencial. E com muita facilidade, nós podemos fazer deste dia uma reflexão centrada na minha culpa, no meu pecado. E isto, de certa forma, não está errado, porque em Isaías 53 o profeta nos diz que a culpa que Jesus carregava na cruz não era dele, os pecados que o penduraram na cruz não eram dele, mas eram nossos, meus, teus e do mundo inteiro. E a palavra diz: foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Porém, é necessário nos darmos conta de que focar a Sexta-feira Santa nos nossos pecados
é tirar de cena o Evangelho e o plano da salvação. Em nosso hinário há um hino que tem duas linhas como um estribilho que se repete sempre depois de cada estrofe. E esse estribilho diz assim: grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Eu penso que esta expressão, grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor, é uma frase que exprime o sentido verdadeiro deste dia. Se nós queremos e precisamos pregar o Evangelho neste dia, então devemos focalizar não a nós, mas a Cristo. Toda reflexão centrada em nós não passaria de uma pregação de lei e sem consolo. Sexta-feira Santa não é um dia para ter pena de Jesus. Sexta-feira Santa não é um dia para sentir-se mal por aquilo que fizemos a Ele, mas é dia de culto, é dia de adoração, é dia de louvar aquele que não mediu esforços para se tornar o meu Redentor. Portanto, é um dia, acima de tudo, de gratidão ao Senhor. Estamos acostumados a contemplar a narrativa da paixão, cujo relato é dramático e nos faz perceber muitas vezes um Cristo passivo, padecente, um Cristo que sofre até o seu último suspiro. Diferente do relato do Evangelho é o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 14 em diante. Nesse texto, o autor aos Hebreus nos mostra um Cristo ativo, um Cristo que age mesmo quando ele estava pendurado na cruz. Aliás, quando Jesus grita a última palavra na cruz, está consumado, ele escolheu o momento de fazê-lo. Quando Cristo é entregue nas mãos dos homens, diz o Evangelho que ele escolheu o momento para ser entregue. Ele mesmo diz: estive muitas vezes com vocês, e vocês não me entenderam, porque ainda não era chegada a hora do Filho do Homem. É preciso que nós entendamos que se Jesus não quisesse, ninguém o teria preso. Que se Jesus não quisesse voluntariamente, ninguém o teria pendurado na cruz. Portanto, Jesus age de uma maneira ativa na cruz. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14, nós lemos assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a confissão. Eu quero fazer um destaque para três expressões que aparecem nesse versículo. A primeira delas, o autor aos Hebreus se refere a Jesus como o grande sumo sacerdote. E o texto original da Bíblia, ele é mais enfático. Ele repete a palavra grande duas vezes. Ele diz: Jesus, o grande sumo sacerdote. Isto é uma ênfase bíblica para dizer que não houve nem antes e nem depois um sacerdote que fosse grande e perfeito como foi Jesus. Portanto, Jesus é mais do que um sacerdote. Ele não apenas oferece um sacrifício no lugar de alguém, mas ele se oferece a si próprio como um sacrifício em nosso lugar. É por isso que nós hoje não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais em nossos cultos, como acontecia no tempo do Antigo Testamento, pois aqueles sacrifícios oferecidos de animais eram sacrifícios imperfeitos, limitados, por isso precisavam ser repetidos sempre, a cada culto. Mas Jesus
ele se torna o Cordeiro de Deus e, portanto, se oferece a si mesmo na cruz como um sacrifício único, agradável e perfeito. O único sacrifício capaz de agradar para sempre um Deus que é perfeito. Por isso, o sacrifício de Jesus, embora tenha acontecido no passado, ele estende os seus benefícios para as pessoas de todos os tempos. Os que viveram antes, pela fé futura que tinham. Os que vivem depois de Jesus, pela fé no Cristo que veio e que voltará para nos buscar. E esse mesmo autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14, diz que esse grande sacerdote perfeito, ele penetrou os céus. E aqui o sentido literal dessa expressão é aquele que atravessou os céus. E atravessar os céus, na linguagem da Escritura, é estar diretamente na presença de Deus. Então Cristo, quando esteve pendurado na cruz, penetrou os céus, quer dizer, ele esteve na presença de Deus, para oferecer a Deus um sacrifício justo e perfeito. E diante disso, então, ele termina o versículo 14 dizendo: conservemos firmes a confissão. Queridos irmãos, Sexta-feira Santa é um dia de confessar e reafirmar a nossa lealdade a Jesus. Por isso, no versículo 16 de Hebreus capítulo 4, o autor da epístola faz um convite. E ele diz: acheguemo-nos confiadamente ao trono da sua graça. Acheguemo-nos. Eis um convite gracioso de Deus. Um convite para desfrutarmos da sua graça, da sua misericórdia. E há muitas ocasiões em que nós podemos nos achegar diante da graça de Deus. Estar no culto, por exemplo, é uma dessas oportunidades. Ir à Santa Ceia é um outro convite gracioso que o Filho de Deus jamais recusa e jamais abre mão por capricho qualquer, porque entende que ali Deus quer me servir graciosamente, porque entende que ali Deus quer me servir misericordiosamente. Por isso o convite: acheguemo-nos diante da presença de Deus, é um convite para que nós nos congreguemos, para que nós estejamos na sua presença, para que nós não deixemos de estar perante a presença de Deus. E no texto que segue, de Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9, fica claro que Jesus fez o sacrifício definitivo. No versículo 9 ele diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vejam como Jesus é descrito nesse texto como o autor da salvação eterna. Literalmente nós poderíamos ver: Jesus é a causa da salvação eterna, ou ainda, ele é a fonte da salvação eterna. Querida e amada igreja, não estamos aqui hoje neste culto de Sexta-feira Santa para celebrar e venerar um Cristo morto, derrotado, sofredor. Nem tampouco estamos aqui para prestar um culto contemplativo, apenas de memória, ou apenas de recordação de fatos da história do passado. E nem tampouco deveríamos estar aqui hoje simplesmente por um puro costume. De nada vale estar fisicamente na casa de Deus se o nosso coração não estiver na sua presença. Antes, porém, estamos aqui para confessar que Jesus Cristo
é o autor da nossa salvação. E para reconhecer que o ato que Ele fez na cruz foi um ato perfeito que nos tornou seus filhos e nos deu a possibilidade de estar com Ele nos céus. Por isso queremos conservar firmes a nossa confissão. E para isso não podemos nos esquecer da verdadeira missão do Filho de Deus. Isto nem sempre é tão fácil assim. Não é assim, por exemplo, que quando estou triste, quero um Jesus que me faça feliz. Quando perco o meu emprego, não quero um Jesus que me dê um novo emprego. Quando estou doente, quero um Jesus que me ajude a ficar bom. Não é isto que tanto se prega nos nossos dias? Um Jesus utilitário? Não é isto que tanto se ouve em muitas igrejas, quando mencionam Jesus como se fosse um doador de materialismos? Não é esse o Jesus da Escritura. Se estamos aqui hoje é porque queremos confessar Jesus Cristo é o Salvador. Esta é a missão do Filho de Deus. Aliás, quando o anjo anuncia, ele diz: ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esta é a missão do Filho de Deus. Em cada uma destas situações que eu mencionei, Jesus parece que vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, muitas vezes vem as minhas necessidades, os meus egoísmos, aquilo que muitas vezes eu acho que é importante. E para enquadrar Jesus nesse esquema, muitas vezes nós o fragmentamos e escolhemos o ângulo certo para que Jesus resolva o meu problema. No Catecismo Maior, Lutero, ele ousa afirmar e dizer que é a nossa fé que cria deuses falsos. Eu preciso entender bem. Dependendo aonde a nossa fé repousa, se a nossa fé não repousa no objeto certo que é Jesus, então criamos ídolos, criamos deuses falsos, e esses deuses muitas vezes podem ser qualquer coisa. Ali onde pomos a nossa esperança, aquilo se torna o nosso Deus. Talvez nesse dia é importante que nós saibamos responder o que é essencial para a nossa salvação. E para ajudar a entender isso, eu vou contar uma pequena ilustração. O menino caiu no mar e não sabia nadar. Ele estava se afogando, quando então um marinheiro pulou, nadou até ele e salvou a vida do menino. Passaram-se uns 2 dias e a mãe do menino então foi procurar quem era o homem que tinha salvado a vida do seu filho. E quando então disseram: é aquele ali, a primeira coisa que ela perguntou para ele foi: onde está o boné do meu filho? Nós muitas vezes enfocamos no aspecto errado, centramos as coisas em nós mesmos, nos nossos bonés, e deixamos muitas vezes a salvação de lado. O autor dos Hebreus nos faz entender justamente isto, quando ele diz: Jesus é o autor da nossa salvação. Sim, é Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que derramou o seu sangue, cujo sangue me perdoa os pecados, cujo sangue me concede bênçãos, os quais eu não mereço. Neste dia, onde nós lembramos todo o sacrifício de Jesus, nós o fazemos também com um desafio. O desafio de entender
que quando Jesus pendurou-se na cruz, ou foi pendurado na cruz, ali ele estava, por amor a mim também. E isso de alguma forma mudou a minha vida. E muda para sempre o meu destino eterno. De modo que reconhecê-lo e aceitá-lo como Salvador é ter a oportunidade e o privilégio de receber a vida eterna nos céus. Para que a gente termine esta mensagem e compreenda definitivamente o teor da mensagem deste dia, eu quero ainda fazer menção a uma pequena história que está num dos catecismos da nossa igreja. Lá o autor do catecismo conta uma historinha. Ele diz assim, que existia uma tribo de índios selvagens, onde para os índios fazerem parte daquela tribo, era costume entre eles que um cortava um pequeno corte no pulso para sair um pouquinho de sangue, o outro fazia a mesma coisa, e aí eles encostavam os pulsos de modo a misturar o sangue. Assim era o rito de iniciação dos índiozinhos para pertencer àquela tribo. Encostar o sangue no sangue do outro era considerado agora irmão da tribo. Mas um dia aconteceu que um jovem desavisado pelo meio da floresta, que não era índio, foi capturado por esses índios. E como eram muito selvagens, estavam a ponto de matá-lo. E quando então o filho do cacique viu aquilo, ele ligeiro correu, fez um pequeno corte no seu pulso e outro no pulso daquele jovem, encostou o seu braço. E a partir daquele momento, aquele jovem teve a sua vida salva pelo sangue daquele filho do cacique, pelo gesto dele. Essa história, verdadeira ou não, ela nos ilustra exatamente o que Jesus fez por cada um de nós. Quando eu e você estávamos na fila da condenação eterna, Jesus então derramou o seu sangue, para com esse sangue nos lavar, e para com esse sangue nos reconciliar outra vez com o Pai. Por isso, neste dia, nós também podemos unir a nossa voz ao poeta sacro que cantou: grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Que Deus, a sua infinita bondade, nos conceda o seu amor e nos preserve nesse amor todos os dias da nossa vida. Nós não celebramos um Cristo morto, pois Ele ressuscitou. Ele viveu, vivo está, e um dia voltará para buscar aqueles que nele confiam. Que Deus nos preserve na fé salvadora para a vida eterna. Jesus Cristo é o autor da nossa salvação. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.